A paz de Jesus Cristo para todos os irmãos. Antes de começar o vídeo, eu peço para os irmãos deixarem o seu like, compartilharem, comentarem e se inscreverem no canal. Eu quero trazer uma palavra que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, que fala sobre o dom de variedade de línguas. Que diz assim, versículo de número 10. A outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos e a variedade de línguas. Esse variedade de línguas aqui é um dom que eu quero falar com você. Esse dom de variedades de línguas, eu vou aqui falar de coisas que eu já ouvi. Eu não tenho esse dom, eu não posso falar muito dele, mas posso dizer a você algumas coisas que eu já ouvi de pessoas que tinham ou que já manifestou em alguma parte de sua vida ou através de uma oração esse dom. O primeiro acontecido que eu já ouvi muitas pessoas dizerem é que um homem de Deus foi chamado para pregar numa igreja onde o idioma daquele lugar era completamente diferente. Vamos supor que ele foi para os Estados Unidos. Ele não sabia falar inglês. Ele chegou lá, ele foi pregar a palavra de Deus e ele começou a falar em línguas. As línguas inglesa, né? E quando ele notou, quando ele voltou para o Brasil, ele já estava falando o inglês. Mas eu também já ouvi pessoas me dizerem, por exemplo, que ao orarem por uma pessoa, por exemplo, eu vi um pastor dizer isto. Ele tinha um amigo que trabalhava em fazer concertos, por exemplo, a lâmpada pifou. O cara acha que o problema tá nos fios, a fiação é antiga, então chamou o cara lá para dar uma olhada, para ver o que realmente poderia ser aquele motivo de ter acontecido aquela situação. E o cara sempre levava dentro do seu carro a Bíblia Sagrada para usar como uma maneira de se aproximar da pessoa. Tipo assim, se a pessoa perguntasse, nossa, por que você carrega uma Bíblia? Ele já entrava com uma palavra de Deus para aquela pessoa. E num belo dia, ele foi chamado para fazer um serviço numa casa. E nessa casa, ele fez o serviço. O cara perguntou da Bíblia, ele falou que é a palavra de Deus. Ele falou muitas outras coisas. O homem de imediato ele não quis atender muito para as palavras daquele homem. Mas o homem de Deus disse o seguinte, eu posso pelo menos orar por você? Ele disse, tá, ora. E no momento da oração ele sentiu uma coisa muito grande, uma vontade de falar em línguas estranhas, como qualquer evangélico fala, que é uma das manifestações do Espírito Santo que a gente mais conhece, que é o falar em línguas. Por isso que eu disse que qualquer evangélico fala, que geralmente a maioria dos evangélicos falam em línguas estranhas. Mas nessas línguas estranhas que eu estou me referindo, ele começou a orar pela pessoa. E nisto aconteceu do seguinte, ele pegou e viu que o cara estava chorando. E ele continuou orando, até que ele chegou no momento que ele parou. E quando o cara parou, ele perguntou se você é judeu, não é? Ele disse, eu judeu? Não, não sou judeu. Ele disse, como você não é judeu? Você falou na minha língua. Você falou até com o sotaque da minha terra. Então, esse dom da Bíblia Sagrada é um dom muito precioso, mas também é um dom que ele se manifesta de várias formas. Você pode
falar, por exemplo, em línguas estranhas e uma pessoa que é de um outro país pode entender o que você está falando na língua dela, entendeu? Vamos dar um exemplo. Eu estou numa igreja, eu começo a falar em línguas estranhas. Um japonês pode receber uma mensagem de Deus e eu tô ali simplesmente falando em línguas estranhas. Depois ele vai chegar em mim e vai dizer: pô, como é que você sabe o aramaico? Como é que você sabe o mandarim e outras línguas? Entendeu? Dependendo da pessoa ou da situação, da onde eu estiver. Então, a maneira desse dom e de Deus se manifestar é completamente dele. Eu não sei dizer muito a respeito desse dom, porque é um dom muito curioso e de pouca informação também na Bíblia Sagrada. Agora, você também pode pesquisar, conversar com alguns pastores e procurar, é, tipo, entender mais a respeito desse dom, porque é um dom da Bíblia Sagrada, é um dom do Espírito Santo e, assim como qualquer outro dom, são dons de responsabilidade. Então, para a pessoa que deseja ter esse dom de variedade de línguas, tem que entender o seguinte, que eu não tenho que escolher um dom porque ele é mais, tipo, mais raro do que o outro. Eu tenho que ter dons porque são responsabilidades de Deus dada a mim. Ele está tendo responsabilidade de colocar nas minhas mãos algo que ele sabe que eu também tenho responsabilidade de cuidar. Entendeu? É como, por exemplo, você está na sua empresa. Ou melhor, você trabalha numa empresa e você daqui a pouco você não se transforma de rapidamente num gerente. Você vai progredindo, né? Daí um outro gerente ou o teu patrão pode chegar e falar assim: esse cara é responsabilidoso, ele tem responsabilidade. Então eu vou dar a ele uma carta de confiança. Eu vou pôr ele para ser gerente. Eu vou pôr ele para ser chefe dos carimbadores. Não quer dizer que você é melhor do que ninguém. Quer dizer que você tem uma responsabilidade a mais que outras pessoas. Os dons da Bíblia Sagrada são da mesma maneira. Por exemplo, quem ora, a oração comum que você faz tanto dentro da igreja como em sua casa, é a mesma coisa de uma pessoa que tem o dom de curar, de uma pessoa que tem o dom de falar em línguas, entendeu? Todos os dons da Bíblia Sagrada, eles são especiais. Não tem como eu dizer para você que tem um dom mais especial do que o outro. Deus não olha os dons por hierarquias. Ah, esse é melhor do que esse. Os dons você tem que lembrar que são de Deus. E se são de Deus, você tem que lembrar que todos os dons são especiais. E mais uma coisa, seria muito bom eu falar isso nesse vídeo. Seria bacana você entender, você não, as pessoas entenderem que quem tem um dom, que quem tem uma capacitação por Deus, não é porque ela é o bambambam, bam, bam, não é porque ela é o cara ou a mulher que se não fazer não, isso aí é uma coisa de Deus. Tanto é que esse dom que eu tô te passando, dom de variedade de línguas, é um dom que quem é glorificado é o próprio Deus. É um dom que muitas das vezes você pode falar em línguas, como eu disse aqui, falar em línguas e uma pessoa ouvir no idioma dela. É um dom que você pode, como eu já ouvi histórias, você pode sim aprender a falar um novo idioma, mas também você pode falar num idioma sendo usado por Deus no devido momento. Mas não quer dizer que você vai ter um novo idioma. É um dom
Assim como, por exemplo, quem tem o dom de cura, não é que ele é curador ou que ele vai sair curando todo mundo. Quer dizer que ele tem um dom de curar pessoas, mas não quer dizer que todas as pessoas que ele encontrar, ele vai curar, entendeu? A manifestação é 100% de Deus. As manifestações, tanto na oração como em qualquer dom que você busque, as manifestações são 100% do Espírito Santo de Deus, não são suas. Você só se põe como ferramenta nas mãos de Deus para abençoar vidas, entendeu? Porque eu tô falando isso porque tem muita gente que às vezes tem um dom ou às vezes tem uma visão e o cara já levanta o nariz, já acha que é o melhor crente, que é a melhor pessoa, que é a pessoa mais santa, que é isso, que é aquilo. Não tem nada disso. Ter dons ou receber uma visão ou qualquer coisa relacionada a isso não te faz melhor do que ninguém. A Bíblia diz que Deus nos considera como cacos de barro, tá bom? Fique com Deus, fique na paz.